Muito bem, o técnico do Criciúma, Eduardo Batista, Renato Semensati falando sobre a vitória do Alívio e também sobre as alterações. Tudo bem? Seja bem-vindo, Renato. Valeu. Bom, vitória que o próprio Eduardo Batista, quando chegou lá em Belém, falou que seria o jogo da virada de chave, né? Pode realmente ser o jogo da virada de chave. O Criciúma não fez um grande jogo. Vamos lá, era o duelo do último contra o penúltimo. Não dava para esperar um jogo tecnicamente bonito. O que fez a diferença do jogo? Quem quis mais? E eu acho que o Criciúma, nesse aspecto, ele foi superior ao Paysandu. E vou trazer um número aqui que para mim é muito significativo. O Criciúma tomou 6-0 do Bragantino. Vamos lá olhar o scout do jogo. Quantos cartões amarelos o Criciúma tomou? Com Marcelo Benevenuto no primeiro tempo, que matou um contra-ataque. Ontem, Criciúma venceu por 1-0. Quantos cartões amarelos o Criciúma tomou? 6. Ouviu? 6. Então, Renato, mas você está dizendo que o time tem que ser violento? Não. Série B de Campeonato Brasileiro, o Eduardo Batista chama de ganhar as disputas. Eu chamo de ganhar as divididas. Se você não ganhar as divididas, se você for com o pezinho mole, você vai perder as divididas e automaticamente vai perder o jogo. Ontem, você pode falar, faltou organização? Faltou. A escalação surpreendeu, e para mim, alguns aspectos positivos e outros negativos, aconteceu. Agora, não faltou entrega. E se não faltar entrega, se o Criciúma ajustar o time, esse é trabalho do Eduardo, o Criciúma vai vencer mais jogos e não vai passar esse sufoco de rebaixamento. Eu não estou dizendo aqui que o Criciúma tem time para brigar na parte de cima da tabela. Não estou dizendo porque ele não mostrou isso na temporada inteira. Agora, não é para ser vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, meu caro, tem que ganhar as divididas. Essa é a Série B, né? Tem que transpirar bastante. Ontem o Criciúma transpirou, pegou um time numa fase pior que a dele, né? Nossa e conseguiu piorar ainda mais, porque o Luizinho Lopes... estádio lotado ontem também, né? Mais de 15 mil pessoas, lotado, né, Rafa? Então, o torcedor queria, mas o time dentro de campo não respondeu. Eu falei do Eduardo Batista, que ele fez algumas coisas que eu não concordo. Por exemplo, ele manteve o sistema com 3 zagueiros, e colocou o Marcinho para fazer a função, e até aí tudo bem, não tem problema, porque, mas 3 zagueiros, tem que ser zagueiro, não. Ele já jogou assim no Novo Horizontino, por exemplo, colocando um jogador que era lateral esquerdo de origem para fazer a função de zagueiro, o cara sabe jogar e tal. Perfeito. O problema é você olhar no time titular do Criciúma e ver o Alaba. Aí não justifica a escalação. Então tem algumas coisas que o Eduardo ainda está conhecendo o elenco, mas ele deve fazer essa correção aí. Agora, ponto positivo, extremamente positivo, ele teve a coragem de mudar o goleiro. Ia te perguntar exatamente sobre isso. Ele falou sobre isso também, do porquê, né, da mudança. Ele não vai dizer que o garoto falhou. E falhou realmente no último jogo. Agora, o goleiro falha mesmo, né? Quanto mais ele jogar, mais ele vai falhar e mais ele vai acertar. O fato é, goleiro não é igual um atacante, qualquer jogador, que você tira, eu vou tirar para esse jogo e depois no próximo jogo eu volto. Quando você troca o goleiro, você troca definitivamente. Então, ele conversou com o Maurício da Corégio, o preparador de goleiros, que ontem também deu entrevista e falou, nós conversamos e pela experiência do Alisson, que já ter jogado aqui, o Alisson estava lá no Paysandu, na reserva do Paysandu. E o Alisson fez grande partida ontem, foi um dos grandes responsáveis pela vitória. Contou com a sorte em 2 pontos, quando a bola tocou na trave, e mais goleiro tem que ter sorte. Então ele troca, o Alisson responde, a partir de hoje você tem um novo titular no gol do Criciúma. Se o Alisson não respondesse, fosse mal no jogo, aí o Eduardo teria criado um problema gigantesco para ele, porque ele não teria como voltar com o garoto e o jogador que ele colocou não respondeu, mas não foi o caso. O Alisson respondeu. Foi ontem um dos melhores. Para mim foi o melhor. Ontem nós até escolhemos ele melhor. Nós também. O Guilobo, uma atuação destacada. Que passe também, né? Deu passe pro gol, né? E o Diego Gonçalves é o seguinte, o atacante tem que fazer gol. Não teve uma atuação brilhante? Não teve, mas quanto foi? 1-0 gol dele. Então ele é titular para o próximo jogo. E o garoto surpreendeu positivamente, o Thales. Fez jogada de habilidade, deu caneta, então mostrou uma evolução em relação à última partida. E o Criciúma vai ganhar um tempo até segunda-feira, joga em casa, tem 2 jogos na sequência, saiu da zona do rebaixamento, você tem um aspecto emocional, empatou ali com o Botafogo em número de pontos, mas no critério saldo de gols está à frente, então dá aquela aliviada, traz aquela tranquilidade, mas tem muito trabalho pela frente, não dá para se iludir, Rafa, com uma vitória diante do lanterna da competição. O Criciúma venceu o pior time disparado do campeonato, não ganhou de ninguém. Então o Criciúma ganhou do pior time, mas ganhou, precisava ganhar. Agora é trabalhar, ajustar
Dá uma verificada ali, Eduardo, cuidado, estou te passando algumas informações que não estão batendo com a escalação. Mas agora ele tem a semana tranquila para trabalhar e só joga na segunda-feira em casa. E depois pega a Vila Nova e depois o Amazonas em casa. Então, se fizer 6 pontos, aí dá um tchau ali para a turma do Z4. Renato, só para a gente fechar aqui rapidinho, amanhã tem eleição no Criciúma, Conselho Deliberativo. O que você tem acompanhado disso? Cara, essa eleição ela tinha que ter sido ontem, ela já tinha que ter passado, é isso que eu quero dizer, porque ela está atrapalhando, sabe? Eu vejo aí duas chapas e independentemente de quem ganhe, tem que pensar no que é melhor para o clube. Eu vejo as pessoas se degladiando, pessoas que até ontem sentavam à mesma mesa e conversavam pelo bem do clube. Isso está fazendo mal para o Criciúma. Então, ainda bem que amanhã cessa isso aí e aí, quem sabe, se tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Quinta-feira a gente traz o resultado aqui da eleição. Beleza. Fechou, Renato? Um abraço. Um abraço. Até mais.